dia 12 de março de 1945, Nicolau Kroll, meu pai, viemos morar aqui para Vitor Hugo. Ele ganhou isso daqui por herança da mãe dele. Ele perdeu a mãe faleceu quando ele tinha apenas 4 anos. Éramos pobres, a nossa mudança veio em lombo de burro, a gente praticamente tinha quase nada. Viemos morar aqui, a casa era a casa de estuque, velha, o telhado de tabuinha. Quando chovia, cada um tinha que defender o que era seu, porque senão à noite a cama estava molhada. Tinha famílias com o sobrenome de Cosmo, Pinhassoli, Simão, Assis, Krolik. Tinha um tio do Nicolau Kroll que morava aqui já. Desde Nicolau Kroll, né? Você teve o comércio. Esses colonos traziam 5 ou 10 quilos de feijão ou de farinha ou de milho para trocar a troco de alimento, que eles tinham no seu comércio secos e molhados. E a agricultura foi crescendo, foi aumentando e o nosso Nicolau precisou comprar uma tropa. Essa tropa veio lá do lado do norte e começamos então a mercadoria. Os produtos que eram comprados aqui, eles iam transportados pela tropa até a estação de Araguaia. De Araguaia descia de trem. Lá era vendido e com esse dinheiro papai comprava então as mercadorias do que eu tinha que vender aqui, que era secos e molhados. Era açúcar, arroz, o trigo e o que não podia faltar era o querosene, porque senão ficava todo mundo no escuro. Esse lugar, nossa comunidade chama-se Vitor Hugo, em homenagem ao Cremessor. O Cremessor chamava-se Vitor Hugo, viu? Tínhamos bastantes empregados, uns 5, 6, 8 empregados era a conta. Agora, esses empregados, eles moravam com a gente, viu? Eles moravam com a gente, eles comiam, minha mãe fazia comida, lavava essa roupa, tudo na mão, na bica. Eles usavam aos domingos para ir na celebração, eles eram muito chiques até, eles iam de terno. E esses ternos eram engomados e passados no ferro de brasa, né? Não tinha essa mordomia que tem hoje. A gente sempre também tinha gado. E com o gado, nós tínhamos então o leite, o queijo e a manteiga. Também fazia o queijo mole. Agora, nós tinha a carne do boi e do porco. O boi deixava aquela carne salgada uns 3 a 4 dias, depois tirava daquela salmoura e botava no sol para secar, que era carne de sol. O porco fazia-se a linguiça, fazia-se a carne assada e o toicinho era derretido. Agora, a carne assada colocava-se naquelas latas de querosene e cobria-se com a banha. A linguiça era pendurada por cima do fogão a lenha e quando tinha lá uma vara mais ou menos, que sempre era 2, 3, 4 varas de linguiça, que os porcos não eram pequenos. Viu? Aí falava assim, tem que matar um porco porque a linguiça está acabando. Não tinha esse negócio de tomar café de manhã, porque era almoço, janta e ceia. Agora, de manhã, o almoço era farofa de feijão, era ovo, era carne. Comia-se carne 3 vezes por dia. O frango era usado aos domingos. Aquilo era especial. E tinha o ovo, né? Se comia-se bastante ovos. O consumo era tudo puro, não tinha mistura, não tinha nada. A pena do frango, da galinha, era aproveitada.
fazia esse travesseiro e no começo do meu tempo, quando eu era criança, usava-se para fazer cobertor. Isso era como hoje um edredom. Fazia aquele sacão do tamanho da cama, do tamanho do que você queria a coberta, colocava aquelas peninhas ali dentro e no inverno você espalhava por igual. Agora, quando era a época do verão, você pegava, dava uma sacudidinha e ficava com a parte mais leve para cima. Naquela época, a família era a base da sociedade. Família era tudo. Era respeito, era obediência. Filho ali, o pai falava uma vez ou a mãe não, ninguém se atrevia a te perguntar de novo ou te pedir, viu? A refeição era sempre na mesa, todo mundo junto. Ninguém levantava antes, ninguém chegava atrasado. Era a hora certa. Antes da refeição, rezava-se o Pai Nosso. Terminou a refeição, todo mundo sentado, acabou todo mundo, vamos rezar agora o Pai Nosso em sinal de agradecimento. E à noite, antes de deitar, cansado ou não, era a oração do terço. Não tinha chuveiro, não tinha banheira, a gente tomava banho na bacia ou na gamela. A gamela era aquele pedação de madeira, ali cavadinho, que tornava-se a bacia de madeira. A nossa energia, ela era a lamparina. A lamparina era com querosene, por isso que no comércio não podia faltar o querosene, né? E a gente ia deitar mais cedo, não ficava fazendo horas depois que jantou, né? E uma boa cozinha, e era procurar a cama. Para quê? Para economizar querosene. Eu sei que uma vez a nossa família, a minha família, nós gastamos 1 ano e quase 10 meses numa lata de querosene, fazendo economia. Aqui não tínhamos medicina, não tínhamos nada. Então a nossa medicina eram as plantas naturais que a gente conhecia. Eu me lembro que a gente com gripe, mamãe falava assim: ah, vai lá no pé de laranja fazer um chá de noite, você toma um chá. Por incrível que pareça, no dia seguinte a gente estava melhor. Viu? Agora, nós tínhamos também aqui benzedores, que faziam benzimentos. E o benzimento, para quem acredita e tem fé, resolvia o caso. Agora, nós tínhamos também um senhor que para nós era médico. Se eu estou aqui hoje falando com vocês, foi ele que salvou a minha vida, na época da hepatite, viu? Que eu passei muito mal. Ele tratava com homeopatia. Ele tinha cônico, beladona e outros remedinhos desses. Era umas bolinhas branquinhas, viu? Só podia tomar número ímpar, ele botava aquilo na água, em 3 colherzinhas de água, e a gente tomava aquilo e curava. Agora, tinha esses doentes mais graves, que não tinha solução para eles aqui, eles eram carregados na paviola, né? Aqui, barrado aqui, madeira, pau, aqui o lençol, uma coberta, uma coisa, e o doente ia aqui dentro carregado. E até a água ia carregando esse doente. Aí ia 4 carregando e mais 4 ou 8 acompanhando para revisar. Aí levava até na estação, aí ele descia de trem. Mas isso já era pessoa que já estava mais assim, mais remunerada, né? mais capacitada. Porque os pobres, tadinhos, morriam mesmo. Outra coisa que nós tínhamos eram as parteiras, né? Aqui eram 2, a falecida Joana Meis e Maria Gilles, que era casada com o irmão de seu Nicolau. Então elas faziam os partos em casa. E Deus sempre misericordioso, sempre a coisa funcionava, dava certo.
o senhor doa terreno para nós fazer uma igreja nova, viu? Vamos fazer uma igreja nova. Aí papai, então vocês escolhem o lugar. Aí foi escolhido ali. Ali foi começada então essa igreja. A população, recurso financeiro não tinha. Cada um dava o seu trabalho, vinha, ajudava no que tinha condições. E nessa época a companhia baiana começou aqui a abrir essa estrada, que hoje é a BR-262, e ali na curva tinha uma grande pedreira. Aí um vira para o outro e fala assim, e começaram a colocar aquelas pedras, né? Por que vocês não aproveitam essas pedras para fazer a construção da igreja? Aí essa igreja, ela foi toda construída de pedras. Agora não tinha carro, caminhão não tinha para puxar, não tinha tobata, não tinha nada para puxar essas pedras. Como é que essas pedras foram parar lá? Foi tudo aqui, ó, no braço dos homens. Ela foi inaugurada no dia 14 de agosto de 1958. 16 anos eu fui estudar em Anchieta. Anchieta, lá tinha o colégio interno, Irmãs Carmelitas, um regime que não era brincadeira. Agora imagina, eu nunca tinha saído de casa, vivendo na roça, à vontade, livre, entrar no internato. E com 16 anos eu fui fazer o 2º ano primário, que hoje é a 2ª série. Então eu, uma moça, no meio de criança, a humilhação, a necessidade, a dificuldade que eu passei. E a gente vinha em casa uma vez por ano. O principal era a alimentação. Que a alimentação foi o maior sacrifício. E lá eu vivi 9 anos. Quando eu cheguei em casa, primeira férias, falei com o papai. Falei, ó, eu faço tudo que o senhor quiser, menos voltar para lá. Ele só me respondeu assim, agora que você começou, você vai continuar. E eu abaixei a cabeça e nunca mais falei nada. Quando foi, então, em 58, eu me formei no curso normal, que hoje é magistério. Quando foi no ano seguinte, começar a trabalhar. Eu sei que foi no dia 14 de abril que eu comecei, em 59. Eu trabalhei com 49 crianças. Os bancos eram mais ou menos feitos no facão e no machado. Material que se tinha era a criança, um caderninho, um lápis e uma borrachinha. Quadro eu não tinha, era uma escolinha que era um barraquinho. Quando chovia, pingava, molhava lá dentro. Com o meu primeiro salário que eu recebi, eu mandei fazer um quadro negro em Araguaia. A secretaria, eles contavam pontos por aprovação de alunos. E meus alunos, eu vindo de um colégio de freira, eu não ia fazer ultrapasso de maneira alguma, né? Eu fiquei com a minha consciência ali. Não ensinei, não ajudei, não fiz nada. A minha outra companheira ensinou tudo. E eu não. Eu simplesmente cruzei os braços, apliquei a prova e pronto, acabou. Desses 49, eu reprovei 40 e só passei 9. Aí falaram muito de mim, eu fui muito criticada, eu fui muito caluniada, mas não tem importância. Quando foi no ano seguinte, teve concurso de ingresso. Resultado, Dona Isaura foi nomeada e a outra ficou para trás. Aí começou tudo de novo, porque nós estudamos no mesmo colégio, né? Aí foi aquela falação. Quando eu fui assinar meu termo de posse, o pessoal da secretaria falou comigo, ó, Dona Isaura, agora 2 anos, cada ano a senhora vai ter que aprovar 20 alunos.
Eu pensei, é mole para mim que meus 40 estão garantidos já, viu? Aí eu trabalhei com 56. E com 56 eu aprovei aí sim, para ser 50 e só fiquei com 6. Eu trabalhei como professora 25 anos e meio. Os alunos andavam todos a pé, não tinha merenda, eles traziam alguma coisa de casa. A maior parte deles era um pouquinho de farinha com açúcar, viu? Agora, eu nunca precisei chamar a atenção de um aluno, nunca precisei chamar um pai na sala de aula para reclamar ou falar do aluno dele, nunca. Do filho, nunca, nunca, viu? Meus alunos, eu não chamava eles pelo nome. Chamava ou meu filho vem cá, ou minha filha vem cá. Era assim que eu tratava eles. E hoje os alunos, meus ex-alunos, me consideram. Há poucos dias, tem um que mora em Vila Velha, falou assim, olha, se eu hoje sou o que eu sou, eu devo a você. A escola era velha, era todos os barracãozinhos. Aí molhava tudo e coisa. Aí meu pai, com aquela bondade que ele tinha, ele cedeu o terreno lá para fazer aquela escola. Ele praticamente... Para vocês terem uma ideia, papai tinha 100 sacos de café pilado para fazer uma casa para nós. Ele vendeu aquele café e esse dinheiro foi empatado lá na primeira escola, que foi 2 salas, 2 banheiros e uma areazinha. E nós, sabe onde fomos morar? Nós fomos morar dentro do rancho de tropa. O nosso fogão estava lá e as cangalhas burros estavam aqui, ó, a tropa. Nós morávamos dentro do rancho de tropa, fomos morar. Tinha uma casa alugada ali perto da igreja, viu? Aí esse moço saiu depois de 1 ano ou 2, aí nós fomos morar para lá. E papai então construiu praticamente ali as 2 primeiras salas, viu? Depois foi aumentando a população, as outras escolas mais na redondeza foi fechando, foi vindo para cá e aí foi aumentando, viu? Então meus alunos, eu posso sentir orgulho deles, tá? Seu Nicolau sempre gostou de política, gostava muito de política, ele era político, viu? E foi candidato a vereador. Ganhou. Olha a dificuldade dele. Saía daqui a cavalo para a reunião do dia seguinte, levava seu punhadinho de milho numa sacolinha, soltava o animal naquele morro ali do hospital, soltava ali, e aí ele já tinha uma pessoa amiga, conhecida ali, que cuidava no dia seguinte. Então no dia seguinte tinha reunião, aí aquela pessoa preparava lá, amarrava o cavalo, deixava ele selado e aí ele vinha. Não tinha salário, não tinha. Muitas vezes o prefeito falava assim, olha vereadores, hoje vocês vão desculpar que hoje não tem um cafezinho para dar para vocês. Papai era muito católico, muito religioso. Dia de domingo era o que ele queria, era para a igreja. Chegava da igreja, almoçava. Agora, quando ele tinha almoçado, ele tinha seus companheiros, seus colegas, era jogar baralho. Então ele gostava, era do soro, viu? Aí eles iam na casa de um, ou na casa de outro, eles iam jogar o soro. E muitas, de vez em quando, 2 vezes ou 3 vezes por ano, eles faziam o tal do torneio, viu? Isso o Ageu sabe muito bem quem é, o Ageu era chefe disso, né? E aqui também depois apareceu o tal do Ademar Marques, que hoje é o nosso coordenador da igreja, viu? Que também ajudava nessa parte. Então ele era fanático por isso. O sinal está aqui, ó, os troféus. E nós temos aqui uma festa que nos lembra um milagre, que é a festa de Nossa Senhora Aparecida. Meu irmão, o Teodoro,
uns 20 e poucos anos, ficou doente. Papai, São Nicolau, estava viajando para Castelo para ver os pedreiros, para fazer aquela construção aí fora, que hoje é a mercearia. E mamãe e eu estávamos em casa, e ele já estava meio caidinho de cama. Resultado, ele passou mal e tinha 2 homens, 2 colegas, com ele no quarto. Hoje fala-se DENIT, mas naquela época era departamento. Era 2, estavam com ele no quarto, com poucos 2 saíram e falaram assim: Dona Luísa, Teodoro faleceu. Minha mãe entrou em desespero, correu, foi lá para o quarto, abriu a janela, que dava para o alto, e gritou 3 vezes: Nossa Senhora Aparecida, dá vida, meu filho, que eu coloco a tua imagem na igreja. A 3ª vez ele começou a chorar, ele voltou assim. E estava só mamãe e eu. Quando papai chega, agora o que vamos fazer? Vamos procurar o médico. Mas ia ao médico como? Não tinha condição, o carro não existia. Nós tínhamos um vizinho, eu tinha o Cosma, que hoje mora no céu. Ele pegou a bicicleta, amarrou na bicicleta uma lanterna e foi a Santa Maria, que é o pai dos meninos do Posto Café, do Lauro e dos outros, o falecido Daniel Crelin, viu? Ele tinha um caminhão para ir lá chamar aquele senhor para vir aqui com o caminhão para levar para Campinho. Resultado, ele na estrada, ele topou, como sempre Deus está presente, ele topou com o Nercílio Canal, que hoje ele é um guarda rodoviário aposentado. E ele vinha, ele tinha uma caminhonetezinha, ele vinha trazendo as mudas de laranja. Então ele deixou as mudas lá em casa e levou nós a Campinho. E nós fomos preparados para tudo que poderia acontecer com meu irmão. Mas Deus, a misericórdia, ele está vivo até hoje. E mamãe colocou essa imagem na igreja, viu? E a festa é todo ano e essa comemoração da promessa da mamãe. E se não fosse Nossa Senhora, viu? Então diz sempre, né? O próprio Cristo fala na Bíblia: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Então a fé é que cura, a fé é que faz a diferença. Eu tenho muitos afilhados. É afilhado de batismo, afilhado de crisma, afilhado de consagração. Ainda tem os pequenininhos que eu ganhei aí. O Zé Hilton, né? Tem o quê? Uns 3 anos. Acho que não tem ainda. Ainda pouco tempo eu ganhei. E aquela festa, tá? E vem, me abraça, né? Eu tenho o padre Manuel que me fala: Ô madrinha, como é que você tá? Madrinha, a madrinha de todo mundo. Então, vamos embora. E é assim que eu vivo a minha vida. Eu agradecer a Gorete, a Secretaria de Cultura e Turismo, viu? Na pessoa da Sônia, do nosso cinegrafista, viu? Que é muito nota 10.